Oi, pessoal, nossos irmãos, amigos, inscritos no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar prosseguimento na nossa mensagem. Ontem nós terminamos aqui no versículo 50 do capítulo 27 de Mateus. E hoje nós vamos ler do 51 em diante. A palavra de Deus falando a respeito da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua morte. O versículo 50 falou a respeito que Jesus, quando a hora nona, que ele morria na cruz do Calvário, por mim e por você. A palavra de Deus diz que Jesus, clamando em alta voz, ele clamou outra vez em alta voz, com grande voz. Ele entregou a Deus o seu Espírito. A palavra diz que, versículo 51, que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isto quer dizer que a própria natureza foram abaladas. Esse dia, esse momento, não se tratava de coisa qualquer. A palavra estava cumprindo, como está escrito em Ezequiel 34:11, que o Senhor Jeová, o Senhor Deus, diz que ele mesmo viria para buscar as suas ovelhas. A humanidade estava perdida. Esse véu que fala que foi rasgado, aqui eu vou lendo e explicando, esse véu que fora rasgado significa o véu do Santo dos Santos. O Santo dos Santos tem dois compartimentos. O primeiro compartimento pode ser entrado por pessoas limpas, por chamado sacerdotes, mas o segundo compartimento do santuário do santo, chamado Santo dos Santos, somente o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício para o povo, para perdão dos pecados. A Bíblia diz que Jesus entrou num santuário, aqui Jesus entrou num santuário não feito por mãos de homens. Jesus morreu como Cordeiro de Deus. Como Cordeiro de Deus entregue no santuário não feito por mãos de homens, que foi planejado por Deus para salvar um homem perdido igual eu, igual você. Todo homem da terra estava até aqui condenado ao inferno, condenado a morrer a morte eterna e não ter mais esperança de salvação. O Satanás tinha violado a lei de Deus, enganou Eva e enganou Adão. E ele então adquiriu com engano. A terra foi maldita por causa do homem e o seu pecado.
Jesus, quando expirou e entregou a Deus o Espírito, ele morreu. A Bíblia declara que Jesus morreu. E quando ele morreu, o véu do templo rasgou. Mas por que o véu do templo rasgou? O véu do templo rasgou porque ali cessou todo tipo de sacrifício de animais, todo tipo de sacrifício feito com sangue de animais, de carneiro e de cordeiro. Porque Jesus entrou num santuário oferecendo o seu próprio sangue. Todo sumo sacerdote que entrava tinha que levar um cordeiro imaculado para oferecer em sacrifício de cheiro suave a Deus. Jesus não precisou de levar o cordeiro. Ele é o cordeiro que Deus proveu. Como disse Abraão, Deus proverá para perdão dos nossos pecados eternos. Hoje o homem, a humanidade, vai perder a alma se quiser. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. O véu do templo, quando rasgou, cessou todo tipo de sacrifício. E diz a Bíblia que deu terremoto, tremeu a terra. A natureza sentiu, diz que deu terremoto, pedras foram rachadas e caíram. Versículo 52 fala que abriram o sepulcro de muitos corpos de santos, pessoas santificadas a Deus que estavam dormindo, o corpo dele estava dormindo no cemitério, foram ressuscitados. Versículo 53 diz que esses corpos saíram, esses homens, esses irmãos, esse povo santo de Deus, saíram do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Aqui tem um ponto, isso aqui é um mistério de Deus. Esse versículo 52 e 53 é um mistério que não se explica. Isso mostra que a morte de Jesus, ela causou um impacto espiritual muito grande. Todas as almas que estavam ali por aquela redondeza, ali que, na verdade, sentiu impulsionado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua morte na cruz. A Bíblia não fala mais nada a respeito destes que ressuscitaram. Não falam que eles foram para o céu, fala que entraram na cidade santa, que é Jerusalém. Então isso aqui não tem uma explicação muito importante, além disso que eu estou falando. Versículo 54 diz: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. 55 fala que estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. A palavra mostra que aqui Jesus, assim que morreu, ele morreu às 3 da tarde para nós aqui, a hora 9 para Israel. A palavra de Deus diz que quando ele acabara de morrer, passando o momento, José, um homem rico que morava na cidade de Arimateia, por nome José, ele também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse dado para ele. Versículo 59 diz que José, tomando o corpo, envolveu num fino, limpo lençol. Algumas traduções bíblicas falam lençol de linho.
Versículo 60, e pôs no seu sepulcro novo. O sepulcro era de José, que havia aberto numa rocha, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, e foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador chamaram Jesus de enganador, coisa que ele nunca foi. Vivendo que ainda disse que em 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, não sendo o caso que os discípulos à noite furtem e digam ao povo que ressuscitou. Eles estavam prevendo, mas isso exatamente iria acontecer, a ressurreição dos mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Isso é as palavras da reunião deles, dos homens incrédulos. Versículo 65 do capítulo 27 diz que Pilatos tendes aí guardai como entenderes. Quer dizer, faz aí o que vocês achar melhor, guarda lá o sepulcro. 66, e indo eles seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Eles fixaram a pedra no sepulcro para dizer: eu quero ver como que ele vai sair. Mas a palavra de Deus fala que para Deus não há impossível. Nós vamos continuar lendo e explicando. Amanhã vocês aguardem, bem cedo, na parte da manhã, eu estarei falando a respeito da grande ressurreição de Jesus. Quero falar para você que Jesus, ele veio e venceu a morte. Eu vou explicar para vocês com grandes palavras como que aconteceu para que Jesus pudesse vencer a morte. Nunca acontecera que um homem que morresse fosse sepultado, e assim que ele fora sepultado, dentro de 3 dias ele saísse do túmulo. Tudo isso será explicado amanhã para você entender quem é Jesus, o grande Salvador. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, que nós estaremos falando a respeito do grande milagre da ressurreição. Estarei explicando para vocês o que vai acontecer. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite.